Vamos para a quarta aula, apostila página 7, tópico 7, prontuário de funcionário. Eu costumo fazer essa aula bem natural, bem tranquilo, né? Nós estamos com um pouco de claridade aqui no estúdio, mas consequência da parede branca, né, atrás. Bom, importante é o conteúdo, né? Vamos lá. Essa quarta aula nós vamos falar sobre o acordo de compensação de horas e termo de opção pelo Vale Transporte. É bem simples. O que é o acordo de compensação de horas? O funcionário e tem que estar documentado e colocado lá no documentos e contratos na primeira partezinha do prontuário. O funcionário normalmente rege-se por lei 44 horas semanais. Ele tem que trabalhar no máximo 44 horas semanais. Salvaguarda as questões de horas extras, tá? Então, o que soma 220 horas no caso de mensalista, 220 no caso de horista, 227 quando é 31 dias e 30 dias dá 220. Nós vamos aprender sobre essa questão de DSR posteriormente também. Você tem que ter com o funcionário um acordo de compensação de horas. Olha só, 44 horas semanais. Então você vai trabalhar de segunda a sábado, porém de segunda a sexta você vai trabalhar das 8 às 18 e de sábado você vai trabalhar 4 horas, que vai fazer o quê? Completar as 44 horas semanais. Mas de sábado, além do custo do Vale Transporte, é um pouco complicado porque o dia não vai ser tão rentável, visto que o importante, principalmente em esfera industrial, né? Comércio já é legal que se trabalhe no sábado, né? Então você vai ter um acordo com o funcionário, você vai cumprir 44 horas semanais de que forma? De segunda a sexta, das 8 às 18, ou de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18, sendo que no decorrer dos 5 dias você trabalha um pouco mais para compensar as 4 horas que você não vai trabalhar no sábado. Então divide-se essas horas que deveriam trabalhar no sábado, estende-se um pouquinho o período e compensa na próxima semana. Então, acordo de compensação de horas, isso é fundamental deixar bem claro qual é a data que trabalha, os dias que trabalham na semana, horário de almoço e quanto perfaz de hora naquela semana. Então é muito importante, é fundamental, é documento legal ter isto. Uma outra colocação que nós temos é com relação ao Vale Transporte. Então, por isso que temos lá na primeira divisória os documentos do funcionário, um comprovante de endereço. Então o funcionário ele tem que fazer um termo, um documento de opção pelo Vale Transporte. Ele vai dizer lá, para vir à empresa eu pego uma condução e para voltar uma outra condução. Então, e de volta R$10 por dia. Então, faz-se o termo de opção e descreve o que ele pega de condução e vamos dizer, 20 dias, R$10 por dia. 20 dias no mês que está programado dele trabalhar, R$200. Então você tem que no começo do mês fazer uma projeção de quantos dias está previsto dele trabalhar e você documenta logo na realidade é importante você dar todo dia 30, porque no dia 1º ele já tem que ter aquele valor para ele vir trabalhar. Tem uns que faz semanalmente, mas se entender que é possível, paga o mês. Mas e se o funcionário desistir de vir trabalhar? Não trabalhar mais? Na própria rescisão você desconta os dias de vale transporte que ele não usou. Fundamental é deixar bem claro para ele que fez a opção pelo vale transporte, ele permite que 6% do seu salário base seja descontado a título de vale transporte. Então, ele pega 200, ganha 1.000 por mês, 6% é descontado de vale transporte. Então, 60. Na realidade, o que ficou para ele foi 140. E também com relação à utilização correta do vale transporte. Tem pessoas que fingem ter um endereço
E o que ela faz? Ela mora próximo, mas daria ali uns 10 minutinhos andando, 15 minutinhos. Se tem uma diferença de um ponto de ônibus e ele quiser optar pelo Vale Transporte, você tem que dar. Se ele colocar não opto, ok. Só que acontece do funcionário pegar o Vale Transporte, vir de bicicleta, vir de carro, vir de moto, não estar usando, vir a pé, e está usando de forma incorreta, porque o Vale Transporte é para condução. Então você pode advertir o funcionário, e em muitos casos isso é questão até de demissão por justa causa. A lei diz que você tem obrigação de dar o Vale Transporte. Da mesma forma, ele tem obrigação de usar de forma correta. Você entrega para ele o Vale Transporte e ele vem de bicicleta. Então, no percurso, ele sofreu um acidente, foi atropelado, caiu, não sei. A empresa deu para ele o Vale Transporte. E ele veio de uma condição diferente do que foi proposto. Então, a empresa pode advertir quando vê vindo de bicicleta ou a pé e falar: nós damos Vale Transporte para você vir de condução. É mais seguro do que a bicicleta, é mais seguro do que a moto. Acontece alguns casos da pessoa vir de condução própria. A empresa tem a obrigação de dar para ele o Vale Transporte. Bem como a empresa pode dar, caso venha com condução própria, uma ajuda de custo. Então, entenda a situação, observe a legislação. Também verifique a questão da convenção coletiva, que o normal é 6%, mas tem algumas convenção coletiva que dá um benefício de um desconto diferenciado. Vale transporte, vale ressaltar que é o valor da condução, de que forma que tem que ser dado essa condução. Tem os cartão feito pelas empresas de ônibus mesmo, hoje super documentado, tem uns que tem cartão bom, cartão vale passagem, tem N nomes. Então você vai observar qual é a condução que ele pega e vai entrar em contato com a empresa de transporte e falar como que eu faço para carregar este cartão. Antigamente retirava-se, né, o bilhete em empresa, acontecia muito assalto, roubo, né, do Vale Transporte. A empresa ia buscar e era roubada. Então, adaptou-se isso por uma questão de segurança. Então, observa, Vale Transporte é Vale Transporte. Se existe uma outra forma de dar esse transporte para o funcionário, observe a legislação. Ele não recebe Vale Transporte porque ele vem de condução. Ok, bateu o carro, sofreu um acidente. Se é percurso, acidente de trabalho. Então, nós vamos aprender isso lá um pouquinho mais à frente, tá bom? Então, acordo de compensação de horas tem que ter. Termo de opção de Vale Transporte ter documentado e informar para o funcionário qualquer mudança, ele tem que avisar e tem que ser feito um adendo, um novo contrato de opção de Vale Transporte, porque mudou, vai ser mais ou não quer mais, um termo informando que ele não quer mais o Vale Transporte por N fatores, documentar o fator. E se mudar o percurso do funcionário, a questão de horas de trabalho, atividade laboral, também tem que ser feito um novo acordo de compensação de horas. Valeu? Um pouquinho mais extenso, mas bem abrangedor. Qualquer dúvida, estamos aqui. Vamos para a quinta aula para encerrar esse 7º tópico. Parabéns!